Na cidade grega de Esparta, o rei Leônidas e os seus 300 soldados têm a quase impossível missão de derrotar o gigantesco exército do imperador Xerxes, que é um tirano que deseja conquistar o mundo inteiro, para ser adorado como um deus. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar 300, e pessoal, nós estamos quase chegando a 500 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever, e também caprichar no like para bater a meta de 6.300 likes, e agora bora lá. Começamos na Grécia Antiga, e logo de cara vemos que os espartanos descartavam os bebês do sexo masculino que nasciam pequenos demais, ou que tinham alguma doença ou alguma deformidade, e quando esses meninos completavam 7 anos de idade, eles eram separados de suas mães, e que tinham que participar de intensos treinamentos de combate para aprenderem a nunca desistir ou se render. Esses meninos também eram largados sozinhos em ambientes hostis, para aprenderem a caçar e a sobreviverem sem a ajuda de mais ninguém. E esse que você está vendo é nada mais nada menos do que o lendário rei Leônidas, e em sua época de treinamento ele conseguiu matar sozinho um enorme lobo negro, usando apenas uma lança. E após passar no teste, Leônidas finalmente pode retornar para casa, deixando de ser um menino e virando um guerreiro espartano. Vários anos depois, vemos que Leônidas teve um filho chamado Plistarco, e que ele estava lhe ensinando a lutar e também a ter honra e respeito. Então a esposa dele, chamado Gorgo, diz que o mensageiro persa quer vê-lo. E aí ambos vão ver o mensageiro, e Gorgo aconselha o persa a não ser estúpido com as palavras, pois o mensageiro trouxe vários crânios de reis que foram mortos por Xerxes para tentar intimidá-los. No entanto, o cara se irrita e fala que é errado uma mulher se meter nos assuntos dos homens, mas Gorgo explica que em Esparta as mulheres aconselham os seus maridos, ao contrário de outras regiões, onde as mulheres não podem participar de assuntos políticos ou militares. Então o mensageiro persa começa a ameaçar Leônidas, dizendo que o grande Xerxes tem um exército tão grande que só o simples marchar dos soldados é capaz de estremecer o chão. O mensageiro também explica que Leônidas e toda a Esparta deve se submeter a Xerxes, reconhecendo que ele é o deus rei, para assim evitar a aniquilação deles. Então o rei de Esparta pensa por alguns instantes e saca sua espada, rendendo o mensageiro e os outros persas. E aí Leônidas olha para sua esposa, e ela balança a cabeça lhe dando permissão para prosseguir. Mas o mensageiro persa diz que isso que estão fazendo com ele é loucura. Porém Leônidas responde que isso é Esparta, o chutando para dentro de um enorme buraco. E aqui vai uma rápida curiosidade. Você sabia que esse filme foi inspirado em uma HQ chamada Os 300 de Esparta, que foi criada por Frank Miller e lançada originalmente em 1998 com 5 edições no total. Agora dá uma olhada em como ficou essa cena do This is Esparta, só que na HQ. De volta ao filme, após isso, o rei de Esparta escala um enorme monte para se encontrar com os Éforos, que são sacerdotes com aparências deformadas, que tinham mais poder e autoridade do que o próprio rei Leônidas. Então ele dá uma oferenda de barras de ouro para os sacerdotes e explica o plano de derrotar o exército persa, que consiste em ir até o grande corredor de Termópilas para enfrentar os persas lá, já que nesse local a vantagem numérica do exército de Xerxes não fará tanta diferença. Porém, os sacerdotes dizem que Leônidas e os espartanos não podem ir para a guerra, pois está chegando o sagrado festival da lua cheia, mas o rei Leônidas diz que a segurança de Esparta é mais importante do que o festival. Então os sacerdotes o acusam de blasfêmia e o levam até o oráculo, que diz no ouvido de um dos sacerdotes que Esparta e a Grécia inteira cairá, e que eles não devem confiar nos homens e sim nos deuses e no festival sagrado. Com isso, Leônidas desce de lá irritado, e em seguida descobrimos que os sacerdotes tinham sido subornados por um persa, que lhes prometeu várias belas mulheres para serem novas oráculos, pois os sacerdotes costumavam relaxar com elas. Sendo que Tyron, um importante político de Esparta, também estava envolvido nesse esquema, traindo assim o Leônidas e os outros espartanos. Mais tarde, o rei de Esparta retorna para casa e conta para sua esposa o que a oráculo disse. Então Gorgon o instrui a pensar como um homem livre, deixando de lado os costumes e leis que ele jurou seguir. Já no dia seguinte, o capitão reúne um exército de 300 espartanos a mando do rei Leônidas, sendo que o capitão recrutou o seu próprio filho chamado Astinos, que é de longe o guerreiro mais jovem desse exército. Então alguns senadores espartanos e Tyron chegam lá e acusam Leônidas de estar quebrando as leis ao contrariar a oráculo, mas ele responde ironicamente que só está saindo para passear com a sua guarda pessoal. Portanto, o rei de Esparta se despede do seu filho e da sua esposa, e Gorgo dá o seu colar para ele, o dizendo para voltar vivo, e Leônidas responde com um sim senhora, mostrando que os espartanos tinham um respeito enorme por suas esposas, assim como todo homem sábio que teme a morte. E aí os soldados começam a marchar em direção a Termópilas, e vemos que um corcunda chamado Efialtes está os observando de longe, e após algumas horas de caminhada, Leônidas esbarra no exército de Arcádia, e aí o rei deles, chamado Daxus, conta que está lá para ajudar Esparta a lutar contra Xerxes. Porém, Daxus conta os soldados, e fica decepcionado ao perceber que só tem 300 espartanos. Então Leônidas começa a perguntar as profissões dos homens do exército de Arcádia, e vários deles respondem que não são soldados, e sim ferreiros e construtores, sem experiência em batalhas. Com isso, Leônidas afirma que trouxe mais soldados, já que os deles nasceram para isso, e não são meros civis carregando escudos. No dia seguinte, o exército espartano e o de Arcádia continuam marchando em direção a Termópilas, e aí eles passam por uma cidade
cidade de Atenas que foi completamente aniquilada pelos persas, e um garotinho que sobreviveu ao ataque alerta Leônidas sobre os fantasmas persas, conhecidos como imortais, que segundo as lendas são guerreiros que não podem ser mortos ou derrotados em batalha. Só que após isso, Leônidas e os 300 se aproximam do mar, e vem a tempestade engolindo alguns navios persas, e aí eles atribuem essa ajudinha a Zeus, que é o deus grego dos raios e trovões. Enquanto isso, Gorgo pede para o conselheiro do rei marcar uma reunião com os senadores, para ela explicar que o que Leônidas estava fazendo é certo, já que na Grécia o rei não pode fazer simplesmente o que ele quisesse, ao contrário da Idade Média, onde o rei mandava e desmandava como bem entendesse. De volta aos espartanos, eles finalmente chegam em Termópilas, que é um local que realmente existiu na Grécia Antiga. E o curioso é que os espartanos acreditavam que Termópilas era uma das entradas que levava até o reino subterrâneo do deus Hades, sendo que atualmente construíram uma enorme estátua do rei Leônidas nesse local para homenageá-lo. Continuando com a história, Daxon fica impressionado com a enorme quantidade de soldados persas desembarcando na praia, mas Stelios começa a rir e diz que nenhum soldado persa se compara a um espartano. Após isso, os espartanos descem do morro e começam a construir uma muralha para afunilar o exército persa no grande corredor de Termópilas, e aí um figurão dos persas chega lá para tentar intimidar eles, mas Stelios revela que eles usaram os corpos dos soldados persas como cimento, para manter as pedras coladas. Então o figurão tenta dar uma chicoteada em Stelios, mas o espartano salta com sua espada e corta a mão dele. Enquanto isso, em cima do morro, Ephialtes finalmente se revela e conta que tem uma rota atrás das montanhas que os persas poderiam usar para encurralar eles. Porém o capitão se assusta com a aparência do coitado e o ameaça, mas Leônidas é mais gentil e o trata com respeito. Então Ephialtes explica que os seus pais fugiram com ele de Esparta quando ele era apenas um bebê, pois como vimos antes, os recém-nascidos do sexo masculino que apresentavam alguma doença ou deformidade eram simplesmente descartados. E aí Ephialtes revela que quer lutar em uma batalha para honrar o seu pai, que não deixou que os espartanos os jogassem fora. Só que Leônidas fala que o nome do filme é 300 e não 301, e que por conta disso Ephialtes não poderá lutar com eles. Tô brincando, galera. Leônidas basicamente diz que Ephialtes não servirá para lutar com eles, pois o coitado não consegue segurar o escudo direito, e isso acabaria deixando a defesa de escudos dos espartanos vulnerável, no ponto em que Ephialtes estivesse. No entanto, Leônidas diz que Ephialtes pode ajudar de outras formas, como por exemplo retirando os corpos do campo de batalha. Porém o cara fica profundamente irritado e recusa a oferta. Só que logo em seguida o chão começa a tremer e os espartanos percebem que o gigantesco exército persa está se aproximando. Então Leônidas e os 300 fazem uma formação e bloqueiam a entrada do grande corredor de Termópilas. E aí os soldados persas correm em direção aos espartanos e ambos os exércitos se chocam um contra o outro. Só que os 300 têm aquela famosa barreira de escudos, onde eles empurram os adversários para trás e depois os finalizam usando as lanças. E usando essa estratégia, Leônidas e os 300 conseguem conter o avanço do exército persa. E com o tempo, os espartanos começam a pressionar cada vez mais os soldados inimigos. Nesse momento, Leônidas sai da formação assumindo a vanguarda, finalizando vários persas no seu caminho, fazendo com que os persas tenham que caminhar em direção ao profundo penhasco. Com isso, Leônidas e os 300 jogam os persas de cima desse penhasco, ganhando assim a primeira batalha contra o exército de Xerxes. Só que o imperador não tem só um punhado de soldados, e por isso os outros que estavam assistindo a batalha de longe começam a lançar inúmeras flechas na direção dos espartanos, que se abaixam e levantam os escudos para se defenderem. Mas em seguida mais persas chegam lá com a ajuda de cavalos, e Leônidas fala que nenhum espartano morrerá hoje. Então eles arremessam as lanças nos persas, e assim conseguem evitar que a cavalaria se aproxime para quebrar a formação deles. Enquanto isso, Gorgo está se reunindo secretamente com um conselheiro, e ele comenta que será uma época difícil para ela, pois o filho de Gorgo será separado dela para dar início ao treinamento militar espartano. O conselheiro também conta que conseguiu marcar uma reunião para Gorgo conversar com os senadores, só que essa reunião só acontecerá daqui a 2 dias, e Gorgo diz que precisa falar com os senadores agora, pois Leônidas precisará de reforços para lutar contra o enorme exército persa. Então o conselheiro revela que Tyrion tem um desejo por Gorgo, e que ela pode antecipar essa reunião se dormir com ele. Após isso, Tyrion chega lá com o filho de Gorgon e avisa que o garoto tinha se perdido, e aí ele faz uma chantagem sutil, ao dizer que seria uma pena se algo acontecesse com o garoto ou com a bela mãe dele. De volta ao campo de batalha, vemos que os 300 triunfaram mais uma vez, e que Leônidas pediu para avisar que eles vão precisar de uma mãozinha do exército arcadiano. Então Stelios chega lá correndo e conta que os persas querem conversar, e aí Leônidas decide ir pessoalmente, em vez de mandar um dos soldados. Chegando lá, o rei de Esparta se depara com vários escravizados carregando o trono de Xerxes, e eles até mesmo se ajoelham para servir de escada para o cara descer do trono. E Xerxes diz que seria uma pena se Leônidas e seus soldados morressem por conta de um mero mal-entendido, mas Leônidas faz pouco caso do exército de Xerxes, e diz que sua lança causa mais medo nos persas do que o próprio chicote que Xerxes usa para os açoitar. Então o imperador persa fala que transformará Leônidas no homem mais rico de toda a Grécia, se ele se ajoelhar, e se juntar ao exército persa. Mas Leônidas debocha e diz que não pode se ajoelhar, pois ficou com cãibra na perna após eliminar tantos soldados persas. Então Xerxes se irrita e promete que apagará a Esparta da história, queimando cada documento que fale sobre Leônidas
Leônidas e o exército dele, para que ninguém saiba que eles existiram. Mas o rei de Esparta responde que o mundo saberá que os homens livres decidiram lutar contra um tirano. E só pra vocês terem uma ideia, a tradução do nome Xerxes significa governante de heróis, e ele era famoso por ser um imperador extremamente excêntrico. A prova disso é que Xerxes mandou construir inúmeros palácios e monumentos complexos, só para deixar a cidade de Persépolis mais bonita. De volta ao filme, Leônidas retorna para as Termópilas, e vemos que os espartanos fizeram uma grande barreira usando os corpos dos soldados persas. E aí Xerxes ordena que a sua própria guarda pessoal vá enfrentar Leônidas e os 300, sendo que esses homens não são simples soldados, pois eles são conhecidos como os Imortais, e são a elite da elite do exército persa. Então os Imortais chegam até a muralha de corpos, e os espartanos se escondem atrás dela para armar uma armadilha. Dessa forma, eles empurram os corpos em cima dos Imortais, fazendo um ataque surpresa. No entanto, vários espartanos sucumbem durante a batalha, e logo em seguida os Imortais liberam o gigante Uber, que pega um machado e arremessa na direção de Leônidas, mas Dílios vê a arma se aproximando e faz Leônidas se abaixar no último instante, salvando assim a vida do rei de Esparta. E aí Leônidas tenta ferir o Uber com a lança, mas o gigante segura a arma e a corta com sua espada. Então, Leônidas usa o escudo para se defender do gigante e eventualmente consegue pegar uma espada, cravando ela no bíceps da criatura. Mas Uber é extremamente resistente e continua lutando, subindo em cima de Leônidas e se preparando para finalizá-lo. Mas o rei de Esparta pega a ponta da lança que tinha sido cortada e finca no olho do gigante, que começa a gritar de dor. E aí Leônidas se recupera e consegue deixar Uber sem a cabeça. Então o exército de Arcádia chega lá e os imortais começam a ser dizimados, e vemos que Xerxes estava observando tudo do topo da montanha, sentindo um calafrio na espinha. Naquela noite, Leônidas e os outros soldados comemoraram e estavam realmente confiantes de que podiam vencer essa guerra. Já no dia seguinte, Xerxes envia as tribos selvagens e também um rinoceronte para tentar derrotar os espartanos, mas Astinos arremessa uma lança bem no olho do rinoceronte, abatendo assim um animal. Então os persas começam a jogar bombas feitas com pólvoras na direção dos espartanos, ferindo vários deles com os estilhaços, mas os que ainda estavam de pé usaram os escudos para bloquear os estilhaços, se aproximando dos persas e os eliminando. E ao ficar sabendo de mais um fracasso, Xerxes ordena que um de seus generais seja finalizado por um carrasco, e em seguida Xerxes envia elefantes para tentar parar os espartanos, porém os animais eram desajeitados e foram jogados penhasco abaixo. E tudo isso fica ainda mais impressionante quando você percebe que os espartanos só estão usando armas comuns. E por falar nas armas deles, a lança que os espartanos usavam se chamava Dorô, mas elas eram tão pesadas e grandes que não podiam ser arremessadas. Já os famosos escudos espartanos eram chamados de aspes, e a ideia era ele ser um pouco menor que os demais escudos da época, para os soldados não perderem mobilidade. Continuando com a história, os espartanos estão comemorando mais um triunfo, e o capitão para observar o seu filho Astinos, sentindo assim bastante orgulho dele. Só que de repente um cavaleiro persa surge em meio à poeira causada pela batalha, finalizando assim Astinos. Então o cavaleiro é eliminado, e o capitão se aproxima do corpo do seu filho e começa a chorar. Enquanto isso, Efialtes vai até Xerxes para se vingar de Leônidas, que não deixou ele entrar para o exército de Esparta. Com isso, Xerxes pede que várias mulheres bonitas se deitem com Efialtes, e em troca o Corcunda promete que guiará os soldados de Xerxes até um caminho secreto, que pegará os espartanos de surpresa. De volta a Esparta, Gorgo chama Tiron e diz que precisa da ajuda dele para conseguir votos o suficiente para mandar o resto do exército espartano para ajudar Leônidas. Mas Tiron se recusa a ajudar, e fala que Leônidas quebrou várias leis, e que ele será preso se retornar com vida para Esparta. E sem escolhas, Gorgo aceita dormir com Tiron, com a promessa de que ele ajudará Leônidas a vencer os persas. Enquanto isso, vemos que Dílios perdeu um dos olhos durante a batalha, e aí Daxus chega lá desesperado, e conta que Efialtes guiou os imortais de Xerxes até o trajeto das cabras, para tentar pegá-los de surpresa. Então Daxus alerta que eles serão cercados pela manhã, e que por isso devem correr de lá ou se render. Mas Leônidas fala que os espartanos nunca recuam ou se rendem. Com isso, Daxus e os outros soldados do exército de Arcádia voltam para suas casas, e deixam os espartanos sozinhos. Já no dia seguinte, Leônidas pede para Dílios voltar até Esparta, para contar aos senadores a história deles, para os seus esforços não serem apagados por Xerxes. Além disso, Leônidas também pede para Dílios devolver o colar que Gorgo havia lhe dado. De volta a Esparta, Gorgo se reúne com os senadores, e diz que não está lá por Leônidas, e sim pelos cidadãos de Esparta, que serão mortos e escravizados se eles perderem essa guerra. Com isso, os senadores começam a dar razão para Gorgo, mas inesperadamente Tiron quebra sua promessa e acusa Gorgo de adultério, mentindo que ela deu em cima dele. Então a mulher se irrita e cospe no rosto de Tiron, e ele pede para os guardas atirarem de lá, mas Gorgo consegue roubar a espada de um dos guardas e a crava em Tiron. Portanto, o cara morre, e as moedas que Xerxes havia lhe dado caem de dentro de sua bolsa, revelando para todos que Tiron era um traidor. Enquanto isso, Efialtes e os outros persas passam pelo caminho secreto, e assim conseguem cercar completamente o exército espartano. Então Leônidas diz para Efialtes viver para sempre, para assim ele se lembrar eternamente da traição que cometeu. E aí um mensageiro de Xerxes propõe novamente aquele acordo para Leônidas, onde o espartano deve se ajoelhar e reconhecer Xerxes como sendo o rei
deus. O mensageiro até diz que Xerxes poupará Esparta, e que Leônidas será promovido ao título de senhor da guerra de toda a Grécia. Então o rei de Esparta retira o seu elmo e joga sua lança e o seu escudo no chão, se ajoelhando na frente de Xerxes, e se lembrando da sua esposa Gorgo. Mas logo em seguida ele grita o nome de Stélios, que sai de dentro da muralha de escudos, e sobe em cima das costas de Leônidas para pegar impulso, e assim finalizar o mensageiro de Xerxes. Portanto, o rei de Esparta arremessa sua lança em Xerxes e fere a boca do imperador, mostrando que ele não é um deus, e sim um homem que sangra como qualquer outro. Mas infelizmente os espartanos são atingidos por várias flechas dos arqueiros que estavam em cima dos morros, então Stélios segura a mão de Leônidas e diz que é uma honra morrer ao lado dele. Já o capitão é ferido por uma lança e morre sem se entregar, lutando até seu último suspiro. E aí os arqueiros disparam mais uma leva de flechas, e Leônidas morre falando o nome de sua esposa. Após isso, Dílios finalmente chega em Esparta e conta tudo o que aconteceu para Gorgos, entregando o colar nas mãos dela. Então a mulher chama o filho de Leônidas e coloca o colar no pescoço do garoto. Em seguida, Dílios fala sobre os atos heróicos dos 300 para os senadores, explicando que Leônidas fez isso para que cada pessoa desta terra tenha liberdade. E após alguns meses, Dílios reorganiza o exército de Esparta, formado por 10.000 espartanos e 30.000 homens livres. Mas ainda assim o exército de Xerxes tem 3 vezes mais homens. Então o filme acaba com Dílios fazendo um discurso sobre acabar com a tirania, enquanto o conflito entre Esparta e Pérsia recomeça. Fala galera, vocês já conheciam a história de 300? Teriam tomado a mesma decisão no lugar de Leônidas? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.